O Messi ontem deu uma entrevista bem descontraída e acabou novamente falando sobre o clima ruim que ele passou no Paris, principalmente após ganhar a Copa em cima da França, além de ter dado também uma debochada nos franceses. E nesse vídeo então você vai conferir todos os trechos mais importantes dessa entrevista do argentino e vai ver o que ele falou sobre os franceses. Bem, não é novidade para ninguém que o pior período da carreira do Messi a nível de clubes foram os 2 anos que ele passou em Paris. É claro que enquanto vestia a camisa parisiense, conquistou a taça mais visada por qualquer jogador e é a que ele mais queria ganhar também. Entretanto, é óbvio que para a torcida, a culpa tinha que ser de Messi. Começaram então a vaiá-lo em todos os jogos, fazerem protestos e levarem faixas aos jogos xingando o argentino de tudo que era nome. O próprio Neymar, que acompanhou isso tudo de perto e há anos já sofria com esse tipo de perseguição, comentou recentemente em uma entrevista sobre o inferno que o argentino viveu por lá. Se liga aí nesse trecho. Eu fiquei muito feliz, né, pelo ano que ele fez, mas ao mesmo tempo muito triste, né, porque ele viveu os dois lados da moeda, né, foi até o céu com a seleção da Argentina e com o Paris viveu o inferno, né, nós vivemos o inferno, né, tanto ele quanto eu, né? A gente tá ali para dar nosso melhor, para tentar, né, ser campeão, tentar fazer história. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Messi era de uma forma que pelo futebol ele não merecia isso e foi cobrado de uma maneira injusta no meu modo de ver. E depois que ele saiu do PSG, recentemente algumas trocas de farpas começaram. Após essa declaração que você viu do Neymar afirmando que ambos viveram um inferno no clube, o PSG veio a público e respondeu afirmando que não entrariam no mérito por terem uma certa elegância, mas que curiosamente ambos os dois jogadores queriam continuar no clube. E eu particularmente duvido muito disso, pois Messi em toda entrevista que é perguntado sobre faz questão de dizer que realmente os 2 anos em Paris foram péssimos, tanto no quesito adaptação da família quanto no relacionamento com a torcida. Mais recentemente, o famoso jornal francês L'Équipe trouxe uma notícia que Messi e Neymar consideravam 3 jogadores contratados pelo diretor esportivo Luis Campos muito abaixo do nível necessário para realmente ganhar a Liga dos Campeões. Esses 3 seriam Carlos Soler, Hugo Ekitike e o meio-campista português Vitinha, sendo esse terceiro inclusive apontado com um desentendimento com o argentino durante um treino após dar uma pancada nele e, de acordo com as palavras desse jornal, Messi teria supostamente respondido: "Você não apenas é fraco, mas também está me machucando". Inclusive também vimos em uma partida da temporada passada o Neymar muito irritado com Vitinha e xingando o português por não ter recebido um passe onde queria. Agora, se o Messi falou isso mesmo ou se os jornais franceses queriam queimar a imagem dele, aí já não temos como saber. E é claro que ele ter vencido a Copa do Mundo em cima da França também não ajudou muito nessa relação. Messi foi o protagonista da Argentina durante o torneio e na final também, onde marcou 2 gols e converteu seu pênalti na disputa. Um jogador que já não era querido pelos franceses, tirando o possível bicampeonato deles, é claro que isso não seria aceito da melhor maneira. E foi exatamente isso que o próprio argentino comentou em uma entrevista que ele deu essa semana. A entrevista foi bem descontraída e ele falou sobre tudo com um humor muito bom, mas não deixou de ser sincero. Se liga aí nele primeiro falando sobre não ter recebido uma homenagem à altura do PSG. "Fui o único jogador que não foi homenageado ao lado dos outros 25 jogadores. Mas tudo bem, foi compreensível. Eu estava no local onde vencemos a final e foi por nossa culpa que eles não conseguiram voltar a conquistar o título de campeão mundial". Alguns viram essa declaração como uma alfinetada. Depois ele comentou sobre uma suposta relação ruim com Kylian Mbappé, afinal, ao longo de sua passagem no Paris, existiram muitos boatos de que ele não se dava com o francês e ambos inclusive se provocaram na final da Copa quando cada um marcou o seu gol. Sobre a minha relação com Kylian, foi boa, como foi com todos do PSG. Depois disso, como eu disse antes, entendi que a gente foi a razão pela qual eles não foram campeões mundiais novamente, mas isso não fez com que nossa relação se tornasse ruim. Só preferíamos evitar o assunto, pois
pois já estive no lugar dele e também não gostava de falar sobre. E diferente do PSG, onde o argentino praticamente só carrega frustrações, para o Barcelona são só boas lembranças e bonitas palavras. Se liga aí nele falando um pouquinho sobre o Clube Blaugrana nessa entrevista. Se eu sou um jogador de futebol hoje, foi por causa do Barcelona. Sem eles, nada que eu conquistei seria possível. Sempre serei grato por isso. Tudo que possuo está em Barcelona, lá no museu. As bolas de ouro, as chuteiras de ouro, tudo. Procuro transmitir aos meus filhos os valores que eles me ensinaram quando eu era jovem. Sigo a abordagem do clube onde cresci, que é o Barcelona. Os valores do Barcelona são muito importantes. E pessoal, nesse domingo rola o jogaço de volta entre Flamengo e São Paulo pela segunda partida da final da Copa do Brasil e você pode fazer a sua fezinha nesse jogão na 1xBet, a melhor e mais confiável casa. Usando o cupom que estará no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100% no seu primeiro depósito. Mas lembre-se, aposte com moderação. E por fim, o último trecho importante é ele falando sobre a possibilidade de jogar a Copa do Mundo 2026. Meu objetivo é chegar bem à Copa América. A Copa do Mundo ainda está muito longe. Não estou pensando nisso ainda. E o que podemos concluir disso tudo é que a torcida do PSG é simplesmente a torcida mais sem noção de toda a Europa, visto que Messi nunca faltou com seus compromissos com o clube e na última temporada simplesmente foi o jogador com mais participações em gols na Europa inteira, e mesmo assim acabou sendo vaiado e xingado de todos os jeitos e maneiras. Mas agora, ele já disse que está muito feliz jogando no Inter Miami nos Estados Unidos e que finalmente pôde voltar a desfrutar do futebol a nível de clubes, coisa que não tinha desde que havia saído do Barcelona lá em 2021. E a torcida do PSG, por sua vez, também conseguiu exatamente o que queria. Se livraram deles, se livraram de Neymar, ficaram com o Mbappé e a diretoria montou um time em torno dele com vários amigos da seleção francesa, como Colomani, Dembélé e Lucas Hernandes. Agora poderemos ver o verdadeiro resultado e se a torcida estava do lado certo ou não. Por enquanto, não vem dando certo, visto que o clube teve o pior começo no campeonato francês desde que os investimentos do Qatar começaram lá em 2012 e após 5 rodadas ocupam apenas o 5º lugar. Mas é claro que ainda está cedo para afirmarmos qualquer coisa e poderemos descobrir melhor em junho do ano que vem. Mas e você, o que acha dessa situação toda e das falas do Messi? Assim como o Neymar, você acha que ele passou por uma situação que não merecia passar em Paris com tantas vaias? Ou acha que faltou um pouco de vontade dele mesmo e portanto mereceu um pouco tudo isso? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver e claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar bastante like nesse vídeo.